Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, né? Que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. E hoje continuaremos sobre a Semana do Diaconato. Vimos ontem, né? Vimos ontem que, sim, a igreja foi crescendo. E os apóstolos se sentiram absolutamente apertados, porque não tinham mais como desempenhar a função apostólica e, ao mesmo tempo, cuidar de todo o povo. Ou seja, vimos ontem que, com a instituição dos diáconos, os apóstolos simplesmente conseguiram se voltar para aquilo que eles tinham que fazer, que era o magistério da igreja, que é o ensino da palavra e a oração, né? E se você parar e pensar, isso foi muito importante, porque por pouco, o ensino da palavra, que é o diaconato, né, apostólico, né, assim podemos dizer, quase foi comprometido. Então, a existência de um diácono permite que um pastor seja um bom pastor. Coloque uma coisa na cabeça: por trás de um grande pastor existirá um excelente diácono. Ah, creia nisso. Guarde essa expressão. Por trás de um grande pastor existirá um excelente corpo de diáconos. Porque um grande pastor só é grande pastor porque tem diáconos trabalhando. Este é o motivo pelo qual, na nossa igreja, aqui no Brasil para Cristo, nós temos exatamente dois grandes tipos ministeriais. Nós temos o ministério do serviço e o ministério da palavra. O ministério do serviço é constituído de obreiros e de diáconos. A pessoa começa, obviamente, sendo separada para obreiro. E ali ela vai aprendendo, e depois ela chega à posição de diácono. E aí, obviamente, aqueles que vemos que têm um desempenho mais voltado para o ministério da palavra, aí, obviamente, chegam à posição de presbíteros, depois a posição de evangelistas e depois a posição de pastores. Amém? E olha que interessante. Então, quando você tem um corpo diaconal forte na igreja, você tem pastores que podem desempenhar completamente a sua função. Daí a grande importância dos diáconos. E venhamos e convenhamos. Se os apóstolos, que eram os apóstolos, disseram: nós precisamos de diáconos, quanto mais eu e você, meu amado pastor, que essa manhã também está me escutando, como nós precisamos de diáconos. Hoje continuemos sobre a questão de: será que eu posso ser diácono? O que a Bíblia espera de um diácono? Bem, na lição passada nós vimos, a Bíblia espera que o diácono seja aquele que não gosta de ver o circo pegar fogo, tá? Diácono é um pacificador. Agora hoje, vamos olhar para o diácono na questão relacionada ao seu ofício. Olha que interessante. Diácono existe exatamente para quê? Para suprir as necessidades dos santos. Então o diácono, ele trabalha dentro da igreja e fora da igreja. Eita, pastor, eu pensei que quando eu chegar a diácono, eu teria que trabalhar só dentro da igreja, que fora da igreja eu não tenho que trabalhar. Peraí. Diácono trabalha muito mais fora da igreja que dentro da igreja. Eita, pastor, me explique isso. Bem, vamos lá. Olha que interessante. A necessidade dos santos se resume tão somente a estar no templo e assistir o culto? Despreocupado?
É mesmo, né, pastor? A necessidade dos santos continua lá fora. Sim, exatamente. A necessidade dos santos continua lá fora. O diácono, ele é literalmente alonga manos, ou seja, o braço que se estende do pastor. Sim, sim, sim. O diácono é o braço que se estende do pastor. Olha que interessante. Quando nós vimos ontem em Atos capítulo 6, veja que literalmente as viúvas estavam padecendo necessidade. E que necessidade era? Era comida. Sim, comida, comida mesmo. Então, olhe que fantástico. O diaconato, ele está para servir o povo dentro e fora da igreja. Você acha que as viúvas iam para a igreja para pedir comida? Uai, pastor, mas aonde as viúvas iam receber a comida? Você acha que na primeira grande virada do século depois de Cristo, você tinha gente com condições, muitas vezes, de ir para a igreja? Sim, tinha, mas muitas vezes não, meu amado irmão. Diácono tinha que ir na casa da irmã, diácono tinha que conversar com a irmã, diácono tinha que acalmar a irmã, diácono tinha que levar a cesta básica da irmã e ainda prometer que não ia deixar ela sozinha não, que no outro dia ia ver, que ia acompanhar, que ia ali estar junto, que não ia faltar, que não ia isso, que não ia aquilo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eita, pastor, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas a função de diácono é uma função realmente muito séria e forte, sim. Por isso que nós temos que pensar que um diácono, ele não se resume. O seu ofício não se resume literalmente a estar dentro da igreja, cuidando das coisas da igreja dentro da igreja. Diácono é um servo do povo de Deus. Ele está para abençoar o povo de Deus. E é interessante que a função do diácono, veja que em algumas traduções diz, é um importante negócio. Importante negócio. Agora, nós vamos então trabalhar alguns áudios falando exatamente o que o diácono dentro da igreja faz e em outros áudios falando exatamente o que um diácono fora da igreja faz. Ok? Comecemos com o diácono dentro da igreja. Com o diácono dentro da igreja. Muito bem, dentro da igreja, você, diácono, você é nossa cara. Você é nossa cara. Você é a primeira pessoa que aquele que chega encontrará. Encontrará. Olha que interessante. A Bíblia diz no Salmo 100 que nós devemos entrar nos átrios do Senhor com adoração, com glorificação. Entrai nos átrios com hinos de louvor. Então preste atenção, meu querido diácono. Você é o nosso porteiro, você é o nosso receptor. Você é a primeira pessoa da igreja que literalmente a ovelha ou o visitante vão ver. Então o trabalho do diácono começa exatamente no estacionamento. Nós precisamos de você, em primeiro lugar, no estacionamento, ajudando os irmãos a colocar os carros, ajudando os irmãos a simplesmente encaminharem para as melhores vagas. E aí nós precisamos do teu carinho e do teu amor. Primeiro, porque tem irmãos que realmente são limitadíssimos no tocante a dirigir, né? Isso acontece. Inclusive, quem está falando com você tem limitações para dirigir e eu admito. Eu, para entrar numa vaga, entro e saio 3, 4, 5 vezes. E se não é o diácono da minha igreja me ajudando, meu Pai eterno, oh Deus de misericórdia. Então, vá com carinho, vá com amor. Mas, pastor, as pessoas estão tão mal educadas. Sim,
Essa é a realidade lá de fora. Pastor, inclusive, o mais mal educado é o irmão da igreja. Sim, nós estamos tentando com a palavra mudar esse coração duro. Mas você é o primeiro responsável por fazer com que o Salmo 100 aconteça. Entrai pelos seus átrios com hinos de louvor. Com hinos de louvor. Então, ajude com amor, com carinho, com devoção. Se às vezes é um irmão mais limitado, você pode com muito carinho dizer: meu irmão, quer que eu estacione para o irmão não perder nenhum momento do louvor, da adoração? Aí você vai, estaciona com carinho, só toma cuidado para não bater o carro. Por Cristo. Mas se você vê que o irmão é daqueles que ama mais o carro que a esposa, porque isso existe, né? Então deixa ele estacionar direitinho, etc. E quando ele sair, diga: paz, Senhor, Deus te abençoe. Muitos diáconos estarão ali no estacionamento, mas literalmente, outros estarão já no átrio. O que é o átrio? O átrio é a primeira parte da igreja, aquela parte que antecede o próprio templo. Aqui na sede nós temos um átrio muito bonito. Às vezes a igreja não tem um átrio, já vem o templo. Então agora estou falando com aqueles irmãos que estão na porta, Oh, meus amados irmãos, como a função de vocês é fundamental. Vocês, por gentileza, têm que fazer o nosso amado visitante se sentir muito bem, o nosso amado irmão que está vindo também se sentir bem. Lembre-se disso, eles devem entrar e adorar a Deus, já entrar com cânticos de louvor. Então, vamos ser bastante práticos na palavra de hoje. Se você, meu amado irmão diácono, simplesmente você que quer ser um diácono, olha para a irmã, que tadinha, não está vestida muito bonita, e olha para ela e já diz de cara: minha irmã, mas que roupa feia. Ela vai entrar nos átrios do Senhor com alegria. Não, você acabou com a irmã que acabou de entrar na igreja. Você acabou com a irmã que acabou de entrar com a igreja, meu irmão. Pastor, então eu vou mentir, eu vou dizer que ela está feia quando ela realmente está feia? Não, você não vai falar nada. Você só vai dizer: minha irmã, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, que felicidade tê-la aqui. Olha, nós temos os bancos, fique à vontade, que o Senhor te abençoe. Pronto, você não precisa dizer que ela está bonita nem feia. É até fundamental não dizer que ela está bonita ou feia para não despertar, inclusive, o ciúme do marido ou do filho. Só diga: paz, Senhor, está ótimo, está ótimo. Agora, aqueles irmãos que você tem maior afinidade e pode brincar, então brinque, mas não brinque de tal forma que ele entre chateado lá dentro. Você vai ver que, como porteiro, muitas vezes você encontra uma pessoa que cabisbaixa, cara fechada, chateada. O que fazer? Fácil, extremamente fácil. Diga: olha, a paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus vai te abençoar muito hoje. Pronto, tranquilo. E cria nele a vontade de ir. Poxa vida, eu fui bem tratado aqui na igreja. Eu fui bem tratado aqui na igreja. Né? É lógico que nós estamos no momento da pandemia e nós temos sempre alguém para medir, ter o termômetro, né, e medir a temperatura e etc. Mas isso está acontecendo em tudo que é canto, não há problema. Né? Então meça a temperatura, tudo direitinho, sem nenhum problema. E além da pessoa que faz esse trabalho, nós precisamos de diáconos também para quê? Para dizer: a paz do Senhor, Deus te abençoe, olha, seja bem-vindo. E que maravilha! Você não pode estragar a alegria daquela pessoa de entrar na igreja. E entenda, tem gente que está vindo para a igreja chateada, tem gente que está vindo para a igreja e não queria vir, só está vindo porque o vizinho que é crente incomodou tanto. Então, não é um momento dele ver um local maravilhoso para ele estar. Porque em tudo que é canto ele é maltratado, em tudo que é canto ele é mal recebido. A recepção
tem que ser uma coisa prazerosa. Tá certo? E não fique chateado se você estender a mão e ninguém te estender a mão. Se você disser bom dia e ninguém disser respondendo a você bom dia. Se você disser boa tarde e ninguém te responder dizendo boa tarde. Se você disser boa noite e ninguém te responder com boa noite. Não responda. Por gentileza, não responda. Não responda, não responda. Seja pacificador. Seja pacificador. Mas é fundamental, é fundamental. E aí a pessoa entra na igreja já feliz, já contente. Daí, um pedido pessoal para todos os diáconos que um dia ou outro estarão na escala trabalhando como porteiros receptores, né, das pessoas. Me faça um grande favor. Se o culto for às 7 horas, chegue 15 minutos antes para você desempenhar 5 minutos de oração. Sempre 5 minutos de oração. Chegue e já tire 5 minutos de oração para que o Senhor te abençoe e para que você receba bem as pessoas e para que as pessoas entrem nos átrios com hinos de louvor. Meu irmão, eu sei que ser porteiro não é fácil. Tem que ter redobrada paciência. Redobrada paciência. A gente reconhece que muita gente é áspera, né? Muita gente é áspera. Mas preste atenção, preste atenção. Olha, você já parou e pensou no que é um porteiro? O porteiro é aquele que guarda a porta, é aquele que permite quem vai entrar e quem não vai entrar. Ele é o obreiro especialmente treinado para estar na recepção do templo, recepcionar os adoradores de Deus. Irmãos, isso é de uma função fundamental, fundamental. Isso no Antigo Testamento, quem fazia inclusive eram os levitas. E era um ministério de extrema honra. Nós não temos levitas hoje, né? Mas o paralelo é interessante. E aí eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes. Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que na função de porteiro você vai estar lidando com pessoas diferentes. E diferentes em matéria de temperamentos e índoles. Então, esteja preparado para manter-se calmo em todas as situações. Mantenha-se. Quando você estiver na portaria, 24 horas, se você estiver na portaria, em oração e vigilância. É orar e vigiar. É vigiar e orar. Uma função muito importante de quem está na portaria é sempre ter caneta e papel na mão. Sabe por quê? Porque chegou alguém diferente, anota o nome, pergunta se é crente ou não. Se for crente, você anota o nome, pergunta de que igreja, para a gente poder apresentar. E se não for crente, pergunta o nome, pergunta se é crente, para a gente poder apresentar, fazer a apresentação, até pelo nome, dizer seja bem-vindo, é fundamental isso. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, você, ao receber um visitante, porque o de casa já sabe onde sentar, como sentar, acompanhe-o, trate-o com urbanidade e busque um local bem gostoso para ele lá no templo. Leve-o até o local, tá certo? Você vai ver que vai ser uma bênção. É muito importante isso. Se a igreja tiver cheinha, é óbvio que nós já teremos falado com o povo e o povo já sabe que se precisar a gente levanta para o visitante sentar, tá bom? Então não se preocupe com isso. Estando a igreja cheia, fale com um pastor auxiliar e o pastor auxiliar daquele dia que está lhe ajudando ali,
o pastor auxiliar já vai pedir para uma pessoa se levantar para que esse visitante se sente, né? Ou então um irmão idoso da igreja, né, que chegou. Agora um cuidado especial. Eita, agora eu vou tocar. Ai, meu Deus do céu, Deus me ajude agora. Vamos lá. Porteiro tem que estar atento às crianças. E além do porteiro, quem está literalmente no estacionamento atento às crianças? Em hipótese alguma, deixe uma criança sair para a rua. Em hipótese alguma. Irmãos, eu direto na igreja, eu digo, olha, não permita que seu filho vá nem ao banheiro sozinho. Não permita, o pai vai com ele. Mas tem criança que foge. E aí, o que você vai fazer? Você, chegando, avisa ao pastor auxiliar. Na nossa igreja, sempre quem recebe todos os recados dos diáconos e toma as providências na hora, ou é a pastora Geise aqui no templo sede, ou é a pastora Geise, ou é a pastora Geide, tá? Ou a Geide, ou a Geise, ou o pastor Lutero. Eles sempre estão ali e os diáconos sempre procuram para resolver problemas. Então aqui na sede é assim. Agora, nas congregações, o querido pastor vai ter ou um pastor auxiliar, ou um pastor auxiliar, ou um presbítero, ou um evangelista para ajudá-lo nisso. Porque nós, os pastores titulares, estamos na frente do povo ali cuidando da palavra, né? E aí o que acontece? Sempre chama esse pastor, para esse pastor chamar o pai, para o pai segurar a criança. Não permita que essa criança fique indo para a rua. E outra coisa, também não permita que ela fique entrando e saindo do templo, correndo, levando a irreverência à palavra de Deus. Mas não é você, diácono, que vai pegar a criança. Não toque no filho dos outros. Não toque no filho dos outros. Entendeu isso? Chama o pastor auxiliar ou o evangelista, aquele que está auxiliando o pastor na condução de todas as coisas, para que ele chame o pai. Ele carinhosamente vai chamar o pai e vai dizer, pai, segura seu filho, segura seu filho. E meu querido porteiro, tenha autocontrole. Tenha autocontrole. Sabe por quê? Porque às vezes você vai dar, meu irmão, a paz, Senhor, Deus te abençoe nesse culto, o Senhor te abençoe, e ele vai dizer algumas coisas horríveis, talvez, para você. Talvez ele esteja com o coração cheio de mágoa, de rancor, e, irmão, tenha autocontrole. Tenha autocontrole. Meu Deus do céu, é uma das funções mais difíceis do diaconato. É a função de porteiro. Deus de misericórdia. Mas nós estamos precisando muito de vocês. Muito de vocês. Agora, irmãos diáconos porteiros, enquanto a igreja estiver orando, não feche os olhos. Não feche os olhos. Não feche os olhos. Mas, pastor, não vou poder orar? Vai poder orar, mas de olhos abertos. Meu Deus, pastor, sério. Sério. Você, irmão, que está na portaria, naquele dia, você não pode fechar os olhos. Você, irmão, que está no vigiar dos carros, você não pode fechar os olhos. Ore com o olho aberto. A tua função principal é vigiar. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos orando, irmãos, pode acontecer tanta coisa. Uma criança pode fugir e querer ir para a rua. A outra pode fugir. E uma confusão. Esteja sempre de olhos abertos. Isso é um pedido pessoal meu. A gente vai fechar os olhos, vai orar e você vai servir de atalaia para nós. Você vai servir de aquele que está piedosamente nos protegendo. Nos protegendo. Tá certo? E, meu amado irmão, não é simples, não é simples, não é simples. Agora, durante todo o culto,
procure ouvir o que está acontecendo no culto, ouvir a palavra, mas não descuide de tudo que está acontecendo fora do templo. Não descuide. Sério, pastor? Sério, não descuide. Bandido é o que não falta. Gente para roubar o carro dos outros é o que não falta. Não se distraia. Tenha o culto em mente, mas não se distraia para ver tudo o que está acontecendo. Qualquer coisa estranha, imediatamente chama o pastor de apoio. É aquilo que eu sempre digo. Aqui na nossa igreja nós temos pastora Geise, nós temos a pastora Geide e o nosso querido pastor Lutero. Chame o pastor de apoio. Porque se for algo muito perigoso, imediatamente o pastor de apoio vai chamar os militares, policiais que existem na igreja. Toda a igreja tem, graças a Deus, militares convertidos. E não é você que vai se atracar com bandidos. Deixe isso para os nossos militares. Eles são militares, eles são policiais, eles sabem o que fazer e como fazer. Chama o pastor, porque o pastor auxiliar chama o querido policial militar que nós temos ali na igreja, e que, graças a Deus, é membro da igreja, e aquele policial, seja ele militar ou civil, saberá o que fazer. Mas, pastor, e se não tem policial nenhum? Fique tranquilo, chame o pastor vai ligar na hora e o irmão da igreja, que é policial militar, virá e ele saberá o que fazer. Ele saberá o que fazer. Não vá se atracar com bandido. Não vá brigar. Não vá se atracar. Chame o pastor, que o pastor chamará a equipe de policiais que ele tem na igreja, e os policiais saberão o que fazer. Irmãos, são servidores públicos, são policiais militares ou civis. Eles sabem o que fazer, eles sabem como atuar. Não vá você se enganchar com bandido. Qualquer coisa suspeita, chame, porque eles saberão como atuar. Eles saberão como atuar. E, obviamente, esteja absolutamente preparado para ajudar as pessoas enfermas, deficientes e idosas, tá? Então, você tem que ajudar aquele que está chegando e está enfermo. Então, se for necessário, pega uma cadeira de rodas. Se for necessário, pega uma cadeira, chame outro diácono para botar lá dentro da igreja. Deficiente, os idosos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você, meu amor da minha vida, meu diácono, você está ali para servir. É para servir. E preste atenção, que a sua função não é só na entrada do povo no templo, é também na saída. Ele tem que sair também cantando louvores a Deus. Ele tem que sair cantando louvores a Deus. Ele tem que sair com a vontade de voltar no outro culto. E você é fundamental para isso, meu irmão diácono. Aperte a mão dele e diga, olha, Deus te deu uma semana em paz, o Senhor vai te abençoar, o Senhor te encha do Espírito Santo, o Senhor... É óbvio que nesse momento de saída, muitos vão te procurar e vão dizer, estou padecendo necessidade, estou padecendo isso, estou com esse problema, estou com aquele, e aí você chamará o pastor e o pastor saberá o que fazer. Mas é fundamental, ele tem que entrar no templo cantando hinos, porque foi bem recebido por você, ele tem que sair do templo com vontade de voltar, porque você o recebeu bem. Ok, você pensa em ser diácono? Está vendo como é importante? Está vendo quanta coisa fundamental? Está vendo como nós precisamos de você? É sério, um pastor não pode estar na portaria recebendo e depois administrar o culto, e depois administrar a palavra, e depois na portaria mandando... Não tem como, nós precisamos de você, meu amado irmão diácono. E você é muito importante para nós, muito importante. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, começamos a falar de forma bem específica do teu trabalho
E se o diácono, ele, como vimos ontem, ele é um pacificador, um diácono, ele, na recepção, como porteiro, ele é um anjo de Deus que recebe o povo para a bênção do povo de Deus. Ele é aquele que torna o culto agradável, ele é aquele que faz com que os que estão lá dentro simplesmente digam: poxa, estou vindo a um local maravilhoso. E ao sair, eles sabem que estão saindo de um local maravilhoso e depois querem voltar. Você tem essa qualidade? Você tem domínio próprio? Porque diácono não é só pacificador, diácono tem que ter domínio próprio. Você tem domínio próprio para estar numa portaria e para alegrar a vida dos irmãos? Muito bem. Ouça esse áudio várias vezes. Agradeço a Deus, a minha pastora presidente, agradeço ao ministério e agradeço a você. Escute, Deus está te chamando para esse importante negócio e nós precisamos de você. Até amanhã, com mais um trabalho dedicado aos diáconos para que você desempenhe o diaconato de forma maravilhosa. Deus te abençoe. A paz do Senhor.